Olá a todos, bom gente veio aqui fazer mais um vídeo agora sobre as dificuldades do texto hebraico, né? Quando eu falo dificuldade do texto hebraico, eu estou falando da dificuldade que nós temos exatamente de traduzir um texto antigo para os dias de hoje, né? É um desafio muito grande para nós tradutores, etc., de fazer essa transição de um texto que eu vou ler aqui de Gênesis, que data do século X antes da Era Comum, verdade, para os dias de hoje. Nós percebemos que houve uma mudança muito rápida e, e muito longa também na relação das palavras do texto bíblico. Esse texto que está grafado aqui é exatamente o livro de Gênesis, onde Deus, então, como muitos interpretam aí, pede o filho de Abraão como sacrifício. Então a pergunta seria: será que Deus pede sacrifício humano? Outra questão também no texto que coloca ali, que colocou Abraão à prova. Ué, mas Deus não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas? Então como é que ele colocaria você à prova se ele sabe do que você já pensa? Alguns podem até dizer assim, mas ele está dizendo assim para ver o que, que você vai dizer. Não tem lógica. É uma coisa sem fundamento. Então eu vou provar para vocês aqui que o texto realmente ele está fora de interpretação, tá bom? E que muitas das vezes a gente lê e não consegue entender exatamente o que está acontecendo aqui. Então, o texto diz que Deus apareceu a Abraão nos cavalos do Mare e pede então a ele que ele vá no Monte Moriá, tá? E leve o filho dele que ele ama, no caso, Isaac, e ofereça ali um sacrifício. Veja bem, ofereça ali um sacrifício. Esse é o contexto que nós vamos entender. Só que alguns aí estão pegando um sufixo pronominal, plural, e está dizendo que Deus mandou oferecer ali ele, o filho que ele ama, como um sacrifício, como se fosse um teste de que Deus estaria fazendo com Abraão. Bom, vamos ler o texto aqui no português e vamos fazer um paralelo no texto hebraico aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Então, nós vamos ler o texto em português que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse, tentou, tá? Guarda aí. E disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o. Oferece ele, ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Tá? Só que há algo muito interessante aqui também, tá? Que ele diz assim, olha que coisa interessante. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Nós entendemos aqui que a palavra Elohim, que está aqui, é deuses. Tá? Ela está exatamente aqui. Vaiomer, Elion, e disse o Altíssimo, né? Cadê Elohim aqui? Eu vi a palavra Elohim aqui. Mas tudo bem, vamos continuar aqui no texto. Assim que eu achá-la aqui, eu vou mostrar para vocês, porque na verdade eu não grifei ela. Aqui, Elohim. Aqui, Elohim. Tá. Então o que está acontecendo aqui? O texto, e aconteceu depois dessas coisas, que tentou os deuses a Abraão. Por que deuses? Quando a gente tem a concepção de Deus, a gente está achando que é
os deuses do Olimpo, né? Os deuses de Satanás, os deuses que são os deuses pagãos. Na verdade, não é. Essa concepção de deuses ali, depois eu vou até fazer um vídeo explicando sobre isso aí. Mas, na verdade, é o anjo do Senhor que está falando com Abraão, e não necessariamente Deus dos céus. Tá? Mas não é aqui que eu quero me ater. Eu quero me ater exatamente aqui, na oferenda de que ele pediu a Abraão para fazer. Nós notamos aqui, exatamente na Bíblia Hebraica Stuttgartenser, né, que é esse mesmo texto padrão aqui, padronizado. Então, tudo isso aqui é exatamente isso que está aqui. Tá? Bem mais claro, bem mais nítido aqui. Tá? E eu quero que você atente para essa questão aqui. Verá alehu. Verá alehu. Nós temos um acento aqui conjuntivo, de domínio 2. Tá? E o nome dele é exatamente esse camarada aqui. Ó. Vou mostrar para vocês ele aqui, que é o marcar. Marcar, ele é um acento conjuntivo. Então, o que o texto está dizendo claramente aqui? O texto está dizendo claramente, pega o teu filho e vocês dois vão lá no Monte Moriá e oferece ali um sacrifício. Por quê? Porque essa palavra aqui, com esse sufixo pronominal, ela está exatamente no plural. Verá e o sacrifício, e o sacrificam, e o sacrifiquem. Por quê? Porque esse o aqui, ele é plural. Exatamente como está aqui na gramática de Paige Kelly. Tá? Se você ver aqui, ó, rua aqui, ó. Tá? Eles o procuram. Ele é eles. Eles está se referindo a Abraão e a Isaac. Então, o texto seria mais correto dizer assim: vai no Monte Moriá, tu e teu filho, e ofereçam ali um sacrifício. Não pode ser ofereça-o em sacrifício. Por quê? Porque aqui ele está no plural e não no singular. E oferecem ali um sacrifício. Então, essa questão de dizer que ofereça o sacrifício, Deus tentou Abraão, isso aí é a forma de que o autor, ou no caso o tradutor, que traduziu do hebraico para o português, trouxe essa expressão aqui como se Deus quisesse, então, fazer uma prova dele. Mas por que Deus vai fazer prova de Abraão, se Deus, na sua onisciência, já sabe como Abraão é? É impossível. Porque se eu crer que Deus vai querer me testar, então, na verdade, eu estou tirando toda a onisciência de Deus, se Deus já sabe de todas as coisas. Entendeu? Então, não tem nada de errado aqui. E esse acento conjuntivo aqui está ligado exatamente a essa expressão aqui. A quem tu amas, e vai-te aqui, vai para a terra de Moriá e ofereçam, o acento conjuntivo, né? Laboquer, tá? E ofereçam. Monte Moriá, oferta ali, né? Pela manhã. E ofereçam ali pela manhã. Então, quer dizer, ou saiam de manhã, né? Saiam ali pela manhã e ofereçam e holocausto. Então, na verdade, Deus nunca pediu o filho de Abraão como sacrifício. Então, é um erro de tradução ali, exatamente pelo sufixo pronominal, de achar que está no singular, mas na verdade ele está no plural. Eu faço questão de mostrar a você aqui novamente, tá bom? Aqui a expressão ru, aqui, tá?
Aqui novamente, aqui, ó, aqui, ó, e você vai ver exatamente aqui no page Kelly. Aqui, ó, o aqui é eles. E ofereçam ali um sacrifício. Tá bom? Porque Deus nunca pediu sacrifício de ser humano. Ok? Espero que você tenha gostado dessa lição aqui, se você já não sabia. Agora fique sabendo, tá bom? De que Deus não prova ninguém, Deus não tenta ninguém, e que na verdade ali Deus estava pedindo a Abraão que agora Isaac, com 13 anos, estaria então fazendo um sacrifício exatamente para o contexto do, como é que eu vou dizer para você assim, a questão do bar mitzvah, né, que ele estaria passando agora da sua fase de criança agora para a adolescência e posteriormente então para a fase adulta. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos então numa próxima aula.